A consequente habitação do Espírito Santo nos crentes, por Charles Spurgeon. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. Aqui vemos um ato divino do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e Deus o enviou aos vossos corações. Se ele tivesse apenas vindo bater à porta do seu coração e pedido permissão para entrar, talvez nunca tivesse entrado. Mas quando Jeová o enviou, ele entrou, sem violar a sua vontade, mas com poder irresistível. Onde Jeová o envia, ali ele permanecerá e nunca mais sairá. Amados, não tenho tempo para me deter longamente nestas palavras, mas quero que vocês reflitam sobre elas, pois contêm grande profundidade. Assim como Deus enviou seu Filho ao mundo para habitar entre os homens, e os santos contemplaram sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, da mesma forma, Deus enviou o Espírito para entrar no coração dos homens e ali fazer sua morada, para que também nele a glória de Deus seja revelada. Bendigam e adorem o Senhor, que lhes enviou um visitante tão maravilhoso. Agora, observem o título sob o qual o Espírito Santo vem a nós. Ele vem como o Espírito de Jesus. As palavras são o Espírito de seu Filho. Isso não se refere apenas ao caráter ou à disposição de Cristo, embora isso também seja verdade, mas significa o próprio Espírito Santo. Por que então ele é chamado de Espírito de seu Filho ou Espírito de Jesus? Podemos dar algumas razões. Foi pelo Espírito Santo que a natureza humana de Cristo foi concebida no ventre da Virgem. Pelo Espírito, nosso Senhor foi confirmado no seu batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba e permaneceu sobre ele. Nele, o Espírito Santo habitou sem medida, ungindo-o para sua grande obra. Por meio do Espírito, ele foi ungido com o óleo de alegria acima de seus companheiros. O Espírito também estava com ele, confirmando seu ministério por sinais e maravilhas. O Espírito Santo é também o grande presente de nosso Senhor para a Igreja. Foi depois de sua ascensão que Cristo concedeu os dons de Pentecostes e o Espírito Santo desceu sobre a Igreja para permanecer com o povo de Deus para sempre. O Espírito Santo é também chamado de Espírito de Cristo, porque é testemunha de Cristo aqui na terra, pois 3 são os que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. Por essas e muitas outras razões, ele é chamado o Espírito de seu Filho, e é ele quem vem habitar nos crentes. Quero exortá-los de forma solene e agradecida a considerar a maravilhosa condescendência revelada aqui. O próprio Deus, o Espírito Santo, faz sua morada nos crentes. Às vezes, não sei o que é mais extraordinário, a encarnação de Cristo ou a habitação do Espírito Santo. Jesus habitou por um tempo aqui na terra em carne humana, sem pecado, santo, inocente, puro e separado dos pecadores. Mas o Espírito Santo habita continuamente no coração de todos os crentes, ainda que estejam imperfeitos e inclinados ao mal. Ano após ano, século após século, ele continua a habitar nos santos e continuará até que todos os eleitos estejam na glória. Assim, enquanto adoramos o Filho encarnado, também devemos adorar o Espírito que habita em nós, enviado pelo Pai. Agora, observe o lugar onde ele estabelece sua morada. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. Note que o texto não diz que foi enviado à cabeça ou ao cérebro. Certamente o Espírito de Deus ilumina o entendimento e guia o julgamento. Mas isso não é o início nem a parte principal de sua obra. Ele começa principalmente nas afeições, ele habita no coração, pois com o coração o homem crê para a justiça. Por isso se diz: Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. O coração é o centro de nosso ser, e por isso o Espírito Santo ocupa este lugar estratégico. Ele entra na fortaleza central de nossa natureza, tomando posse de tudo. O coração é a parte vital, falamos dele como a principal sede da vida. Por isso o Espírito Santo entra nele.
O Deus vivo habita no coração vivo, tomando posse do núcleo mais profundo de nosso ser. É do coração que a vida se espalha por todo o corpo. O sangue é enviado até as extremidades do corpo pelas batidas do coração. Assim também, quando o Espírito de Deus toma posse das afeições, ele age sobre todas as capacidades, faculdades e partes de nosso ser, pois do coração procedem as fontes da vida. E das afeições santificadas pelo Espírito Santo, todas as outras faculdades e poderes recebem renovação, iluminação, santificação, fortalecimento e, por fim, perfeição. Essa maravilhosa bênção é nossa porque somos filhos e produz resultados extraordinários. A filiação confirmada pelo Espírito que habita em nós traz paz e alegria, conduz à proximidade com Deus e à comunhão com Ele, desperta confiança, amor e desejo profundo e gera em nós reverência, obediência e verdadeira semelhança com Deus. Tudo isso e muito mais acontece porque o Espírito Santo veio habitar em nós. Oh, que mistério incomparável! Se isso não tivesse sido revelado, jamais teria sido imaginado, e mesmo agora que foi revelado, nunca teria sido crido a não ser que se tornasse uma experiência real para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há muitos que professam a fé, mas nada sabem sobre isso. Eles nos escutam com confusão, como se estivéssemos contando uma história vazia, porque a mente carnal não compreende as coisas de Deus. Elas são espirituais e só podem ser discernidas espiritualmente. Aqueles que não são filhos, ou que se tornam filhos apenas segundo a natureza, como Ismael, nada sabem sobre este Espírito que habita em nós. Pelo contrário, ficam indignados conosco por ousarmos afirmar que possuímos uma bênção tão grande. No entanto, essa bênção é nossa e ninguém pode tirá-la de nós. Se essa mensagem falou ao seu coração, permita que ela continue ecoando em sua vida. E se você deseja ouvir mais reflexões profundas das Escrituras e das pregações de Charles Spurgeon, inscreva-se neste canal. Assim você poderá acompanhar outras mensagens como essa que edificam a fé, fortalecem a esperança e nos aproximam ainda mais de Deus. E se este conteúdo foi útil para você, considere também deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta palavra. Que a graça do Senhor esteja com você.